Fala empresário, empresária, estamos aqui em mais um episódio do Empresários Pro, conversando agora com o Rafael, meu querido, gratidão pelo convite. Prazer, Luiz. Gratidão demais, Rafael da MicroAssist, e eu tenho certeza que hoje pode ser um divisor de águas esse episódio para você, uma vez que muitas vezes a gente é educado só a um tipo de comercial no nosso negócio. E hoje a gente vai falar de um comercial chamado de comercial 2.0, outbound, alguns nomes que acabam variando, mas que é diferente da vendas tradicional, do modelo de vendas que a gente está acostumado. E com certeza, talvez, se você vende serviço, você tem um produto diferenciado e alguns elementos que a gente vai falar aqui hoje, pode ser para você muito mais vantajoso do que trabalhar com o modelo tradicional. Rafael, de novo, cara, gratidão por você estar aqui, tá? Bacana. E, Rafael, muito interessante, a gente se conheceu, às vezes foi sem querer, né? Eu estava vendo, assim, uma apresentação de um curso e você estava lá e a gente tinha os amigos em comum. Eu só não sei se você sabia que a gente tinha amigo em comum. Sim, a Gisele, né? Você sabia já? Uhum. Já, né? E o Messias, né? Uhum. Eu vou chamar eles para vir aqui, eles vão vir aqui ainda. Legal. E aí a gente se conheceu e a gente tinha muita afinidade, né? De vários conteúdos que a gente acompanhava, a gente já estudava junto e também falou, pô, esse podcast também escuta, esse aqui também, e foi uma troca muito, muito legal. O próprio curso em si também já, né, tinha os interesses em comum para estar fazendo, então foi bem legal. E o Rafael teve uma coisa interessante, porque o Rafael, depois disso a gente foi, né, conversando, conhecendo mais, e o Rafael que me apresentou esse modelo praticamente, eu já tinha escutado falar e tal, mas eu não tinha visto uma empresa implementando, uma empresa menor implementando esse modelo, que muitas empresas do Vale do Silício usam. Então é um modelo muito utilizado pelas grandes empresas do Vale do Silício, muitas empresas brasileiras já usam, muitas mesmo, tem muito resultado, só que tem detalhes, meandros ali, livros, estudos que eram mais detalhados. E aí o Rafa ele já estava fazendo um processo com uma empresa, uma aceleração, e ele me convidou para assistir, né, para ver alguns elementos lá, e aí ele acabou me apresentando. Rafa, mas antes de chegar no comercial, me apresenta um pouco, fala para o pessoal aí sobre a MicroAssist, fala um pouco desse passado recente, o que você faz, como é que você pode contribuir. Show de bola. Me apresentando um pouquinho para vocês, sou o Rafael, tenho 31 anos, e eu sempre gostei muito de empreender. E hoje eu sou diretor da MicroAssist, que é uma empresa de tecnologia, onde a gente busca levar a transformação digital para os nossos clientes, né? Focar ali em melhorias de processo, automações, dar essa consultoria mais tecnológica ali, levando essa transformação digital para melhorar os processos das empresas. Então, esse é o contexto da MicroAssist. Um pouquinho sobre mim, um pouco que eu gosto de fazer, né? Meus hobbies, eu gosto de correr, andar de bicicleta, então estou treinando agora para uma maratona, que eu vou, uma meta minha pessoal. Caraca, sério? Top, hein, velho? Então, assim, tô todo dia ali estudando também, gosto de estudar. Antigamente eu não gostava não, mas hoje em dia eu gosto bastante, eu vejo a necessidade. Quando a gente percebe que o estudar realmente, a gente escolhe ali o estudo e que a gente está precisando, cara, muda o contexto, né? Você quer cada vez mais e mais, porque você percebe os resultados, eles vão aparecendo com o conhecimento. Há quantos anos você é MicroAssist? O MicroAssist vai fazer 33 anos agora em abril. Mais velho que você, então. Mais velho que eu. Então, ela vem de uma sucessão aí, né, da empresa. Quantas pessoas tem hoje lá? Hoje a gente está com 21 pessoas, né, na empresa. E o Rafa tem muita coisa. O Rafa é uma das pessoas que eu conheço também aí que mais, assim, estudam, estão na pegada, tá, né, buscando mais, querendo mais, investe muito no time, em cultura, tem uma cultura extremamente forte, conheço a empresa, né, ele trabalha, desenvolve a cultura com os colaboradores. E é cada vez mais que esse processo meio de aceleração que você passou comercial, até seria legal depois, até antes, pensando aqui agora, explicar o que é aceleração, né? O que seria isso. Mas me dá um pouco de contexto. Hoje, os serviços principais que a MicroAssist tem, quais são, para o pessoal depois entender como é que entra o comercial? Hoje a gente tem uma gama diversa de serviços ali, né? Mas se for falar os principais, é a terceirização de TI das empresas, então a gente cuida de todo o parque de máquinas ali, dá o suporte do dia a dia para os usuários, e faz toda essa gestão da TI da empresa, como se a gente fosse o TI lá dentro da empresa. Legal. Nós temos hoje também uma solução de automação de WhatsApp, que é um sistema de gerenciamento do atendimento WhatsApp, onde a gente consegue ali ter alguns indicadores, né, de tempo de atendimento, saber quanto tempo o cliente está esperando para ser respondido, como está a qualidade desse atendimento, e automatizar alguns processos mais padrões ali, que são mais robóticos, né? Legal. O Rafa falou uma coisa importante aqui,
que eu vejo que isso passa despercebido para muitos pequenos empresários, e duvido que na sua empresa você não use o WhatsApp hoje para vender. Muito difícil, né, Rafa? A maioria das empresas, invariavelmente, pode ser um mega escritório de jurídico que alguma hora a conversa passa pelo WhatsApp nessa intermediação do fechamento. E a maioria das empresas não tem uma metrificação de WhatsApp, né? É simplesmente uma conversa. E aí, agora, essa semana mesmo, na Polo, num projeto nosso, a gente estava conversando com um cliente e a gente perguntou, né, das metrificações do WhatsApp e tal, e não sabia dizer, porque eu falei, mas você confere o que o comercial conversa? A gente já tinha feito um cliente oculto, a gente ia avisar esse cliente que a gente tinha feito, daí eu perguntei, se você faz alguma conferência? Não faço e tal. E tinha um problema ali, né, nesse cliente, e aí o que a gente percebeu eu até pensei, vou apresentar o Rafael, porque dessa empresa vai precisar. O WhatsApp, né, quando você corrige e ele está dentro de uma das etapas do comercial, você consegue saber onde está o gargalo, né, quando você metrifica. Exemplo, 100 pessoas mandaram mensagem. Você mandou mensagem para 100. 50 responderam, você consegue saber. Se você não tem muito esse tipo de metrificação que o Rafael está falando, como é que você sabe? Onde é que você melhora? Você não mede, não gerencia. Então hoje tem ferramentas como a própria MicroAssist tem, né, para poder gerenciar isso da equipe comercial e pode fazer diferença no processo de vendas, né? Então, legal. Com certeza. Rafa, mas me conta como é que foi uma virada de chave para você de entender que não era mais uma brincadeira, realmente você estava, né, empresariando ali um jogo sério. Então, vou contar um pouquinho aqui de como que eu cheguei até aqui, né? Eu sou filho do Carlos, meu pai sempre teve uma empresa, que é a empresa que eu atuo atualmente, né? Então, desde pequeno, meu pai e minha mãe, Rosana, eles incentivaram ali algumas ações intuitivamente ali sobre empreendedorismo na minha vida. Então, seja ver o valor do trabalho ali, lavar um carro, ganhar aquele dinheirinho. Aí minha mãe também me ensinava muito sobre a importância do investimento, do dinheiro, né? Mostrava como que ele rendia. E ali eu fui aprendendo alguns conceitos e com cerca de 10 anos eu falo que eu abri a minha primeira empresa, que era, na época era uma brincadeira, era uma empresa de geladinho, né? Mas eu vendia geladinho ali pro pessoal da minha rua, às vezes batia de porta em porta, então ali eu aprendi alguns conceitos, né, de produção, quanto que eu vou gastar aqui para produzir, por quanto eu vou vender, e tive contato também com a primeira vez com a inadimplência, quando meus vizinhos não me pagavam, eu tinha que bater lá na porta deles, né? E aí foi Aprendeu cedo, né? Aprendi desde cedo ali. E aí foi indo, com 14 anos eu comecei a mexer com figurinha da Copa, vi uma oportunidade ali, ganhei um dinheirinho, que na época era relevante para a minha idade, né? E na faculdade eu fui para o mercado de eventos, onde também ali num contexto de curtição, eu comecei a fazer festa, o negócio começou a tomar uma proporção mais séria, e aí eu criei uma empresa junto com mais 2 sócios, que a gente fazia eventos universitários. Então chegamos a fazer aí festas para mais de 4.000 pessoas, alguns eventos, tive contato com bastante coisa também, e ali, nesse meio todo, né, eu aprendi muita coisa em relação a lidar com fornecedores, burocracia, tirar um alvará, e chegamos a fazer bastante evento ali eu brinquei, os maiores nomes da música clássica brasileira aí, né? Grupo El Chunks, Pagode da Ofensa, só música de qualidade. Só clássicos. Então foi uma experiência bem bacana também. Depois disso, abri uma clínica de psicologia com a minha namorada, e hoje eu estou atuando na MicroAssist. A gente vendeu a clínica, que viemos morar para cá, né? Ela veio agora, eu vim faz 3 anos que eu estou como diretor da MicroAssist, que é a empresa que meu pai fundou lá atrás, e hoje eu venho nesse processo de sucessão. Né? Legal. E quando que você, nessa trajetória aqui, desde a figurinha da Copa, o geladinho, que momento você percebeu que se tratava de uma questão mais séria? Você falou, putz, agora já não é mais o geladinho, é um negócio que ficou um pouquinho mais sério. Então, aí, desde essa época que eu comecei a fazer festa, eu vi que o negócio não dava para ser uma brincadeira, porque uma festa de mais de 4.000 pessoas, com um monte de gente, era open bar a festa, então um monte de gente bebendo, envolvia a cidade inteira o negócio, né? Então tinha que lidar com o órgão de trânsito para fazer o planejamento ali da via, né? E ali você via que qualquer coisa que saísse do padrão, desse errado, podia causar um transtorno muito grande, né? Então, seja um alvará que às vezes não estava 100% ou alguma coisa, então tudo tinha que ser nos mínimos detalhes.
Ali eu comecei a entender mais a importância ali de ser mais profissional. Depois eu vim para a Microassist, também cheguei num contexto ali que chegou um momento que eu olhei e falei, pô, a gente está fazendo muito trabalho operacional aqui que não era para ser feito pelos sócios. Então, vamos delegar mais isso, né? Só que eu tinha essa dificuldade de delegar as funções ali. E aí, pela curiosidade, eu joguei no Google lá, como delegar. Aí cheguei num vídeo do Marcelo Germano, do EAG, que ali eu olhei e falei, pô, esse cara parece que ele tá dentro da minha empresa, ele parece um bruxo, porque ele sabe exatamente, né? todas as dores que eu tenho, né? Depois, entendendo um pouquinho mais sobre o processo comercial, eu vi que ele estava nichado e ele entendia muito bem as dores do pequeno e médio empresário ali. Por isso que parecia que ele estava dentro do meu negócio ali. E com esses conhecimentos, a gente foi saindo, acho que um pouquinho da gestão mais amadora para uma gestão um pouquinho profissional. Eu acredito também que, assim, a gente é um eterno amador buscando constantemente o profissionalismo, né? Nunca a gente vai estar 100% profissional, mas sempre na melhoria contínua ali para chegar cada vez mais perto do profissionalismo. Legal. E hoje a ideia, né, da gente entrar nesse contexto a profissionalização, como você falou, envolve também a parte comercial, porque muita empresa ela começa um profissional, né, com um comercial ali, fazendo só o básico. Ele acha que ele colocou um comercial pronto, ele pode ir embora, saiu, falou tchau, coloca a meta que muitas vezes ele escolhe mensal, faz uma planilha ali e segue o jogo. E não é bem assim. A gente entende, quando a gente aprofunda no comercial, a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo, né? Quando a gente, de fato, tem um comercial sério, etc. E como é que você vê aí as empresas hoje? Você acha que elas já ouviram falar do que a gente vai conversar hoje sobre o outbound, sobre o comercial 2.0? Você acha que está conhecido ou ainda não? Eu acho assim, está cada vez mais conhecido, mas ainda tem muita gente que não teve esse contato ainda, né? Você vê muito isso quando você abre uma vaga, por exemplo, para um SDR, né? Aqui na região, eu vejo que são poucas empresas que têm pessoas com esse cargo, né? Então, acho que ainda muitas empresas não praticam essa metodologia, né? Então, para traduzir um pouquinho para vocês, eles usam um contexto aqui chamado de SDR, né? O SDR é o Sales Development Representative, que seria traduzindo para o português, eu não sei como é que seria a tradução, sinceramente, disso. Mas é uma pessoa do comercial que ela vai ter uma função, muitas vezes, de entrar em contato com aquela lista comercial que você tem e fazer uma qualificação para uma outra pessoa. Mais para frente o Rafael vai explicar um pouquinho melhor, mas só esse termo que ele usou do SDR, que é uma pessoa dentro desse processo comercial 2.0 que a gente já vai ver. Mas seria bom de dar uma recapitulada um pouco no modelo 1.0, né? Porque a primeira pergunta que eu vou te fazer é o que seria esse 2.0. Mas o 1.0, para a gente, o que a gente denomina aqui, é entender que o modelo tradicional que você coloca um vendedor e ele cumpre basicamente 3 funções importantes, que é prospectar clientes, ele tem que fazer a venda, o fechamento dessa venda, e depois o pós-venda. Isso a gente sabe, você sabe também, que é muito comum, a maioria das empresas trabalha nesse modelo. Empresas que seja de varejo, de comércio, enfim, ou de serviços, né? Tem esse modelo, que chama, o cara tem que procurar, fazer lista, e ligar, e prospecção, ou ir na rua, bater em porta, aquela correria, ele vende, e depois que ele fecha, ainda tem que fazer aquela correria muito louca de manter o cliente, né? Então, esse é o que a gente chama de 1.0, a grosso modo, tá? E aí, explica pra gente um pouco o que seria esse 2.0. O 2.0 é uma metodologia que difundiu muito com o livro Receita Previsível, né, do Aaron Ross, onde ele trouxe esse processo de venda, dividindo em etapas, cada etapa do processo ali. Então, ele dividiu em pré-vendas, vendas e hoje tem o CS, que é como se fosse o pós-vendas, se for fazer um paralelo, né? E ali ele trouxe métricas, né, que ele implantou na Salesforce, na época, onde ele conseguiu transformar ali a realidade da Salesforce, que hoje é uma das maiores empresas do mundo. Então, o funil de vendas, você consegue, com essa metodologia, olhar ali a taxa de conversão de cada etapa. Então, por exemplo, de 100 e-mails que você manda, quantos e-mails são respondidos? Qual que é a taxa de conversão de resposta, de abertura? E assim vai andando no funil ali, no processo. Quando você olha lá para o final, se eu quero fazer 10 vendas, eu sei que eu preciso mandar um número X de e-mails, fazer um número Y de ligações para fechar aquelas 10 vendas no final, né?
Legal, então deixa eu ver se eu entendi e dando uma explicada para a galera também. Então, a possibilidade que o 2.0 abre, além das funções que a gente vai falar, o mais importante é metrificar cada etapa, né? E ter essas etapas do funil. Hoje, talvez você possa falar assim, mas o meu 1.0 também eu tenho metrificação, eu sei quantos e-mails, etc. Acontece que o 2.0, né, o próprio Aaron Ross, ele conta lá no livro, que é um livraço, por sinal, eu acho que assim, se você pensa em implementar, você tem que ler, né, Rafa? Rafael me emprestou, sabe aquele tipo de pessoa que pega um livro e não devolve? Foi o meu caso com o Rafael, eu vou devolver esse livro para ele, mas dia vai voltar. Vai voltar, eu vou devolver, porque eu detesto esse tipo de gente que faz o que eu fiz. Então, mas assim, a grosso modo, ele conta no livro que inclusive ele aumentou acho que 100 milhões em vendas, né, recorrentes para Salesforce. Salesforce é um CRM. CRM, se você não sabe o que é CRM, é aquele cadastro geral de clientes que você faz o acompanhamento de contato, envio de proposta, fechamento, você faz todo aquele follow-up, né? Então, muita gente faz na lousa, uns fazem no viu. Esses dias um amigo meu fui conversar com ele, cliente nosso, aí eu fui falar com ele assim, falei, se tem CRM, antes dele virar nosso cliente, né? Dele, o que é isso? Eu falei, não, CRM e tal, faz o cadastro de cliente, tem todo um... Eu falei, cadastro de cliente? Eu falei, não. Do processo comercial, quem tá dentro do seu funil, o que tá ali e tal. Daí ele falou assim, não. Daí tinha um cara escutando a conversa, o brasileiro dele, falou assim, tem na parede ali e tal, não sei o quê. Tem uns cadastros. Daí eu olhei, ele tinha um CRM na lousa. Eu falei, isso aqui é um CRM, cara, você tem um CRM aqui na lousa. Seu funil tá aqui, tem tantos em contato, tantas propostas. Ele falou, isso é CRM? Eu falei, exato. Então talvez você tenha e não saiba, mas o Salesforce é online, e ali que nasceu, né, esse contexto do 2.0, no Vale do Silício, com 100 milhões que ele gerou em receita para a empresa, e outras começaram a usar esse modelo que ele foi desenvolvendo, né? Você usou um outro termo chamado funil. Então, para quem também não está familiarizado, funil é um contexto em que a gente realmente, num formato de funil para enxergar, tem ali, né, as pessoas que chegam em contato, quem tem as respostas em negociação, quem de fato fechou, e depois o pós-venda que ele chamou, que aí quem entra o CS, seria o Customer Success, que é o sucesso do cliente, também em português algumas empresas já usam, mas é o pós-venda, né? É o pós-venda que depois a gente fala. Mas legal. E aí, o que você enxerga ali de benefício do modelo 2.0 em relação ao 1.0? Eu acho que uma grande vantagem é a venda mais consultiva, né? Que antigamente até tem um senso comum, né? Que vendedor é aquele cara chato que fica tentando empurrar o produto, né? No modelo 2.0 tem a etapa ali do diagnóstico, que é uma venda mais consultiva, tem metodologias que são usadas, por exemplo, o Spin Selling, que foi uma metodologia também criada por uma pesquisa da Xerox com a IBM, que investiram mais de $1 milhão, né, para fazer essa pesquisa, onde eles identificaram ali quais eram os vendedores que mais vendiam e o que eles tinham em comum. E aí eles chegaram na conclusão que eles faziam mais perguntas do que falavam. Então o cliente falava mais, ele tinha aquela escutativa, né, e fazia mais perguntas. E as perguntas eram principalmente as perguntas de problema, né, não de situação, não eram situacionais, eram mais... Ele já tinha mapeado quais eram as principais dores daquele nicho, que é outro fator determinante no processo de vendas 2.0, né, você ser bem nichado, e ali ele já entendia muito bem as dores daquele nicho para fazer as perguntas certas para entender quais iam ser os analgésicos, né, as soluções que aquela empresa fornecia para solucionar as dores daqueles clientes. Então, o comercial ele entrava praticamente para verificar alguns pontos, né, ele já tinha estudado, então ele verificava perguntando com o cliente, do que ficar tentando empurrar para o cliente o que estava na cabeça dele, né? Então, ele já tinha um contexto de estudo, que é outra característica também, né, no modelo 2.0, estudar o cliente. Você fazer a pesquisa nos canais que ele tem, site, tudo, é também uma premissa ali, né, de entender esse cliente, e não ficar falando. Você comentou, né, disso, até lembrei eu vi esses dias um vídeo de uma entrevista do Lobo de Wall Street lá, do Jordan Belfort, e o cara devolveu para ele a pergunta, né, me venda essa caneta. E aí ele falou assim, olha, eu não vou necessariamente vender a caneta, mas eu preciso explicar por que tem esse processo da caneta, né, esse papo da caneta. Ele falou assim, vence quem pergunta mais e quem entende mais. Então, essa constante pergunta, o perguntar, que nem você falou que envolve, né, essa etapa, é o que faz a grande diferença ali na hora da venda, porque depois você tem muitas brechas abertas. O cara te contou isso, ele contou aquilo. Se às vezes você foi para falar uma coisa, ele te contou uma outra, uma pergunta, você fala, putz, então melhor por aqui, e isso acaba diferenciando, né?
E como que funciona esse modelo? Qual que é o funcionamento dele? Ele é dividido, né? Então você tem lá o SDR, né? Que é o pré-vendedor, vamos chamar assim. Tem o closer, que é quem é mais focado no fechamento. Então é um cara. Por que tem essa divisão? Porque que nem no modelo antigo, o cara fazia prospecção, fechamento e pós-venda. Ou seja, ele não ficava especialista em nenhum dos três. Ele tinha, que nem pato, né? Não faz nada bem feito, quer fazer tudo, mas não faz nada. Ele detesta fazer uma coisa, detesta fazer o pós-venda. Ele é um ótimo vendedor, mas ele é um péssimo pós-venda. Exatamente, às vezes ele não tem o perfil ali para você ser um closer, você tem que ser um cara mais objetivo, né? Você tem que ir mais para o fechamento. Agora, para um SDR, já tem que ser alguém que consegue interagir, fazer aquela abertura melhor com o cliente, né? Então, cada um tem o seu perfil ali também. Então, o SDR ele vai ficar focado só na parte de prospecção, de gerar demanda para lotar a agenda do vendedor com leads qualificados, né? Já fazer esse pré-filtro, porque se for olhar para o processo comercial, é como se a gente trabalhasse de graça até fechar o contrato. Então, quanto mais você economiza esse tempo dos clientes que não têm perfil para usar o seu serviço, né? Seja porque você não vai entregar valor, ou às vezes ele não tem um budget para a sua solução, você está economizando essa energia, tanto da sua empresa quanto do lead ali, daquele cliente, possível cliente, né? Você usou um termo muito importante. Se a gente voltar na história da administração, a gente entende que quando os primeiros modelos Fordista, Taylorista foi montado, a linha de montagem que o Ford desenvolveu visava ganhar tempo, ganhar especialização do trabalho. O cara ali apertava só o parafuso, ele fazia... Top. O tempo mostrou outras questões mais efetivas, mas isso ainda existe muito hoje, que é a linha de produção, cada um na sua função. E as pessoas entendem e aceitam muito bem isso para uma montadora, mas não querem aceitar isso para o comercial. E o comercial fala assim, mas sempre foi assim. Mas na minha época eu vendia pra caramba e era assim, eu era bom de tudo. Acontece que a gente vive um mundo muito diferente de 30 anos atrás. Aliás, de 15 anos atrás já é muito diferente o contexto. E hoje, com a tecnologia, com soluções de internet online, o cara que vai ficar fazendo, você falou, vou usar um termo, ganhar tempo também. Um cara que fica só especialista em prospectar clientes, ele faz isso o dia inteiro, qualificação de cliente, chega uma hora que ele masterizou aquilo ali. E aí ele fica bom, e a própria curva de aprendizado que a gente já falou agora há pouco, esse curva de aprendizado vai facilitando para ele mesmo. Então a empresa como um todo ganha. Ele ganha porque ele começa a ter mais resultado, para ele começa a fazer o trabalho ter mais sentido, e para a empresa também se beneficia, porque agora ela tem mais retorno, e você consegue corrigir como se fosse um processo separado, né, ali, de entender. Agora, o processo como vai, que você usou o termo de perfil, né, que é o executivo de contas, o closer, seria o cara que ele é o de fechamento, ele é mais direto e tal. E eu concordo, porque se você parar pra pensar, o CS, que é o cara que faz o pós-venda, ele é um cara que tem que ser bom de relacionamento. Ele é um cara que, dependendo do ticket que você vende, ele tem que almoçar com aquele cliente. Ele tem que, ao mesmo tempo, ele tem que mostrar o outro portfólio, né, dos produtos para ele apresentar. Ele tem que ficar próximo desse cliente. E, às vezes, não tem nada a ver com o perfil do cara objetivo. Do cara que tá ali só fechando. Então, você consegue até por perfis até tipológicos ali, que a gente já falou aqui no Empresários Pro sobre isso, no episódio sobre MBTI, um perfil de um cara mais relacional tem tudo a ver no contexto aqui de CS. Enquanto que o cara que é diretão aqui, fechamento, o cara que seria o produtor, o vendedor aqui, ele tem que estar em outra função. Então é difícil um cara que faz os três muito bem, só se o cara é nato ali, ou desenvolveu muito bem ao longo de anos. Mas o tempo é muito mais longo, né? Eu queria te perguntar, quais os principais benefícios que você vê, então, além de... Você falou que tem a questão da especialização, né? Agora, você acha que é qualquer empresa que dá para implementar esse processo 2.0? Sim, eu acho que toda empresa pode, pelo menos, aproveitar alguma coisa desse processo, dessas metodologias novas. Talvez não se encaixe, cada uma tenha que se adaptar ali da sua forma, né, para o seu contexto, mas, assim, onde eu vejo que encaixa melhor? Empresas que têm a venda B2B, que vende para outras empresas ali, faz negócio com outras empresas e com ticket médio ali de um patamar para cima. Talvez ali uma receita recorrente mensal de pelo menos uns R$500 por mês ali para cima. Por quê? Você tem todo o custo dessa operação, né? Do SDR, tem as ferramentas que você vai usar. Então, no final, a conta tem que fechar. Você tem que ver o custo dessa operação e o LTV, que é quanto que o cliente vai deixar de dinheiro na mesa ao longo do tempo que ele for seu cliente, para ver se essa conta vai fechar e você vai ter a sua margem lá no final, né?
Então, assim, tem esse contexto, depende um pouco do produto, mas eu acho que toda empresa pode, pelo menos, aproveitar alguma técnica, alguma metodologia que faça sentido ali para o contexto dela, né? Adaptando. Legal. Eu concordo que eu acho que para muita empresa pode também se adaptar. E às vezes a pessoa tá pensando em casa, você pode estar pensando, empresário, que, pô, mas é muito caro ter 3 profissionais aqui, mal tô conseguindo pagar um, e como é que eu vou pagar 3 para fazer essa função? Acontece que você muitas vezes pode ser o dono, pode ser o closer, pode ser no primeiro momento. Você contrata uma pessoa para fazer prospecção e você faz o fechamento. E o pós-venda também. Ou você é muito bom de fazer prospecção, você é um cara que tem muito contato, tá sempre em vários lugares, tem uma rede, você está prospectando, e quantas vezes tem alguém lá que você, vou direcionar para fulano. Eu tenho um amigo aqui mesmo em São José, que ele é assim, o comercial dele abre muitas portas ali de muita coisa, porque é uma pessoa da rua, fica na rua, né, eventos corporativos, etc. E ele é um cara que é do escritório, ele gosta de ficar no escritório. E ele manja muito do produto, ele vai lá e fecha. Então ele não tem essa questão de ficar prospectando. E também tem a possibilidade, depois, de você prospectar, fazer o fechamento, mas passar para alguém fazer o pós-venda depois. Né? Então, não precisa ter as 3 peças, as 3 cadeiras ali ocupadas por pessoas diferentes. No primeiro momento, o que a gente só sugere aqui no 2.0 é que não faça um só tudo, porque a gente volta para um modelo que aí é contra o que a gente está falando da pessoa ficar especialista, né, em uma determinada atividade. Você acha que isso é um fenômeno nacional, é um contexto de grandes empresas? Como é que esse modelo vem se encaixando? Eu acho que ele pode ser aplicado desde uma pequena empresa, até do cara que é sozinho ali, ele pode usar essa metodologia de alguma forma, né? Lógico que ele vai usar por um tempo até ele conseguir gerar demanda suficiente para ele pôr outras pessoas ali para ajudar ele, né? Mas ele pode utilizar dessas metodologias. Mas eu acho que se aplica a qualquer tamanho de empresa, acho que não tem um tamanho assim ideal. E você acha que isso também é um fenômeno que lá fora vem funcionando, também fora do Brasil? Sim, com certeza. É algo que está no contexto mundial, né? Hoje você vê grandes nomes do exterior vindo para cá, né? Tem o próprio Aaron Ross, que a gente falou, está sempre aqui no Brasil. Né? Ele veio no finalzinho do ano passado, né? Ele veio agora no final do ano passado. Tem outros nomes aí internacionais, né, que estão sempre por aí. Neil Hackman, que foi o que criou a metodologia do Spin Selling. Então, sempre é um contexto global, né? E eles são bem fortes. Assim, o Brasil, acho que teve um nicho de empresa no Brasil que adotou muito forte. São eventos que lotam, né? Esses eventos com esses caras lotam. E são empresas que estão jogando um jogo sério aqui no Brasil. Né? E não é porque são milionárias, mas é porque entenderam que esse modelo realmente é muito efetivo se bem aplicado. Né? É uma metodologia que... E eu lembro que esse evento aí, os ingressos esgotando primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, e realmente foi bem forte, assim. Você detalha para mim os principais cargos, você citou alguns, a gente falou da SDR e tal, mas fala um pouquinho sobre essas funções dentro do modelo 2.0. Falando um pouquinho do SDR, né? Qual que é a função dele ali? Tem outros cargos também, como o BDR, LDR, tem função mais de geralistas ali, né? Mas hoje acaba que tem muitas ferramentas que já fazem isso de forma automatizada. Então, acaba que muitas vezes o próprio SDR, ele gera a lista ali por alguma ferramenta, traz os contatos, né? Dá aquela pré-selecionada, e aí ele tem as atividades da rotina do dia a dia dele, que você cria uma cadência, né? Onde ele vai ter ali o dia 1, dia 3, dia 5, cada um ele tem uma função ali que ele faz para tentar o contato com o cliente. Então, ele faz uma pesquisa sobre o cliente, entra no site, vê um contexto para gerar um rapport, aí ele vai, manda um e-mail, faz uma ligação. Então, tem toda essa cadência programada e dentro das etapas você tem subetapas, né? Então, por exemplo, numa ligação, o SDR ele vai ter ali a abertura de portas, a investigação, a demonstração de capacidade, que ele é capaz de solucionar aquela dor que o cliente está, e o fechamento, a marcação da reunião ali, né? O objetivo dele é agendar uma reunião para o cliente ir pegando essa confiança aos poucos ali com a sua empresa, né? Porque é um cliente muitas vezes que se vem do outbound, nunca teve contato com a sua empresa, então você precisa ir construindo essa relação em pequenos passos, né? Não dá para chegar e já querer fazer uma venda, tem que
agendar uma reunião, da reunião vai para um diagnóstico, que vai para uma apresentação de proposta, para aí sim ir para um fechamento, né? Foi legal você ter falado isso. Então, pela estrutura, que eu já vou tentar dar uma decodificada em alguns pontinhos aí que o Rafael falou, a gente tem que entender que, percebe que, olha o tamanho dessa estrutura de conhecimento, de necessidades, de ferramentas que são necessárias. Então, se você tem um ticket de R$50 de venda única, não faz muito sentido você implementar isso, porque tem um custo nessa cadeia produtiva ali para acontecer. Seja do SDR, que é, digamos assim, a pessoa inicial, tem uma ferramenta de pesquisa, muitas vezes, que a gente às vezes tem que assinar, ou pesquisar na internet, pode ser, né, fontes assim, mas tem todo um custo ali agregado para isso acontecer. E aí você comentou da questão das diferentes nomenclaturas. Mas, em geral, se a gente fosse colocar para essa pessoa, né, para o empresário que está tendo contato no primeiro momento, seria primeira etapa de prospecção, né, que a gente chama no comercial tradicional, prospecção, busca de clientes, só que com diferencial mais não de ficar fazendo pilhas e pilhas de lista, mas sim ser bem específico, você falou, trabalhar nichado e saber escolher as empresas, né, de uma maneira bem criteriosa. Acho que a palavra é criteriosa para você atender. É mais ou menos isso, essa etapa inicial? Sim, exatamente. O nicho determina muito, né, do seu sucesso, porque você ficando especialista naquele nicho, você consegue entender perfeitamente as dores que aquele cliente tem, né? E lógico que você vai testar um nicho, muitas vezes ele vai se esgotar ali o número de leads que você tem, aí você vai para outro nicho. Não quer dizer que você vai ficar limitado, muito pelo contrário, você vai conseguir ter mais eficiência nas suas taxas de conversão ali, por conhecer melhor daquele nicho. Isso, Rafa, é uma coisa que escuto muito nos nossos trabalhos no Apollo, que é assim, as pessoas falam, não, mas o meu negócio serve para todo mundo. Não, eu entendi que serve para todo mundo, mas quem é o seu nicho? Quem é o seu foco? Não, é todo mundo mesmo. Você não está entendendo. Se você está atendendo todo mundo, alguém você não está atendendo direito, porque não tem como hoje nesse mercado, do jeito que é. O McDonald's, eu costumo falar sobre o McDonald's, eles falam que eles têm 6 personas, como é que você atende todo mundo? Então, o McDonald's, que eles sim, um hambúrguer serve para qualquer pessoa. Agora, você que vende, às vezes, um seguro específico, a gente tem a Prudential, caro, os produtos mais sofisticados, não é para todo mundo. Não adianta você falar, não confundir todo mundo pode usar com para quem você está formatando uma oferta que quer comprar. É bem diferente, né? Usar não é comprar. Então, dentro desse contexto, eu vejo que escolher um nicho é justamente onde você começa a se tornar uma referência naquele mercado. Uma empresa que ela é referência para todo mundo é muito difícil. Se você olhar quanto não custa para uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, dominar o todo no mundo inteiro é muito dinheiro. Agora, quando você escolhe um nicho, atende muito bem aquele nicho, própria Smart Fit. Smart Fit entendeu que algumas pessoas queriam fazer musculação, e aí, dentro disso, criaram um contexto de, para que eu vou... O cara não quer aula de spinning, ele não quer hidroginástica, ele não quer isso, ele quer musculação, ele quer ir lá fazer, ele também não está muito precisando de milhões de professores e tal, ele quer um self-service ali que ele vai e faz. Então, ele foi lá e criou um modelo e foi muito bem sucedido. Então, ele atendeu um nicho de pessoas. É para o cara da hidroginástica? Não. É para o cara que vai lá, frequenta a Bodytech? Não, não é. Então, assim, entender de nicho, você vai começar a entender que, até acho que um livro que, se eu não me engano, eu não li esse livro, acho que é Riches in the Niches, uma coisa assim, e que mostra que o poder do nicho, né, de você aumentar isso. Eu acho que esse modelo 2.0 ajuda para o SDR, no primeiro momento, estudar, né, entender essas primeiras empresas. Rafa, dentro desses cargos, o que mais que tem fora essa etapa inicial? O que seria um closer, perfil do closer? O closer, ele já é aquele cara que vai focar mais na investigação, no diagnóstico ali, entender o contexto do cliente e elaborar uma proposta para aquele contexto. Então, ele vai ser algo mais personalizado ali, né, para o cliente, ele tem que entender muito bem as dores para montar uma proposta já para o cliente. E ele vai ser mais focado no fechamento mesmo da venda, né, em atender aquelas dores do cliente, mostrar que sua empresa é capaz e fazer a venda, porque o cliente normalmente chega no closer já qualificado, que seria o papel do SDR, né? Então ele tem essa função também de validar se o SDR... O que seria o qualificado? O qualificado é nessa linha que você estava falando. Muitas vezes, por exemplo, a Smart Fit, a pessoa que quer um acompanhamento mais de perto,
ela não vai dar fit com a Smart Fit. Então, a pessoa que quer algo mais personalizado ali, um treino montadinho, com alguém instruindo ela para fazer os exercícios. Repetição a repetição. Ela, na Smart Fit, que é um negócio mais autônomo ali, mais self-service, né? Ela não vai se encaixar. Então, a mesma coisa é nos nossos negócios. Muitas vezes o cliente que está ali, ele não vai se encaixar, você não vai conseguir agregar valor para ele ao longo dessa jornada. Então, se ele vier para a sua base de cliente, ele vai ter um sacrifício ali, porque você não vai receber esse valor, né, que sua empresa gera, e você vai ter uma perda de tempo, porque esse cliente não vai ficar muito tempo. Então, hoje as empresas olham muito para o LTV, que é não só o contrato ali em si, mas quanto que esse cliente vai deixar ao longo do tempo na sua empresa. Então, olha para como que a gente maximiza esse valor aqui. Então, por isso que é importante essa qualificação para trazer o cara que vai ter sucesso com o seu produto, né? O Rafa usou uma palavra que é um indicador que é o LTV, né, o Lifetime Value, que é muito importante para os negócios, e ainda acho que muito micro e pequeno empresário não entendeu esse conceito ainda. E a gente tem é muito comum quando chega nas consultorias falar assim, eu preciso vender mais, preciso de mais cliente. Então você olha, o cara tem 880 clientes na carteira e tal. Cara, você tem outros produtos, você pode fazer um cross-selling, você pode fazer diferentes tipos de upsell, vender mais para essa pessoa, e sem necessariamente ficar buscando cliente, porque é mais caro trazer um novo cliente. E aí essa visão nossa transacional, de ficar toda hora vendendo, desconsidera muitas vezes o relacional, que é aquele negócio que você entende, peraí, minha carteira tem isso, tem esse potencial. Eu dei uma consultoria de serviço para um banco, e eles tinham muitos produtos, muitas coisas, só que eles já tinham essa consciência. Ele falou, a gente não quer captar novos clientes agora, não é o nosso foco. A gente precisa fazer com que dentro dessas 9 bases aqui, cruzem os serviços e os produtos, e o marketing vai servir para isso. Então, esse entendimento é ainda muito precário ainda para o microempresário. E você falou do closer, né? Também o executivo de contas. Ele é uma pessoa mais sênior que o SDR? Geralmente ele é uma pessoa mais sênior. Alguém que às vezes já teve uma experiência como SDR, né? Já conhece mais do seu produto, conhece mais a fundo, que para poder montar essa solução, né? Então ele, na maioria das vezes, ele é mais sênior. Legal. E por fim, a gente tem ali o CS, né? Que seria o Customer Success, que seria essa pessoa que o relacionamento, o sucesso do cliente, o relacionamento, tem outros nomes que a galera dá, mas eu queria que você me dissesse um pouquinho melhor do perfil dessa pessoa de relacionamento no final, de CS, e algumas outras coisas que as pessoas talvez não tenham parado para pensar da importância. O CS, até trazendo um pouquinho para os testes de personalidade, né, que você citou aqui, se for pegar o DISC, por exemplo, que é um teste de personalidade, eu acho que ele se encaixa muito bem no perfil I ali, que é o influenciador, né, aquela pessoa mais comunicativa. Então ele tem que ter esse relacionamento, tem que saber lidar com o cliente, porque ele vai ser o seu cliente dentro de casa. Então ele é a pessoa que vai ter que brigar com os departamentos para levar esse sucesso do cliente. Ele vai ouvir as dores do seu cliente e internamente ele vai ser o cliente dentro de casa ali para buscar formas de levar sucesso, agregar valor para o cliente, né? Legal. Outra coisa que eu vejo também de importância do CS, eu vejo que ele é uma excelente porta, não só para a melhoria de tudo, né, no final, como para manutenção do LTV, que ele vai ajudar esse cliente a continuar, né, pagando, comprando de você ao longo do tempo. Mas mais do que isso, ele não deixa de ser também um vendedor, porque ele não só vende a sua empresa, como ele também vende novos serviços. Então, como eu falei, né, nesse serviço, por exemplo, do banco, se tivesse uma pessoa de CS lá dentro, poderia ser essa pessoa, você compra seguro, você conhece essa parte de previdência e tal, ou vamos tomar um café e tal. Então, é uma cara de relacionamento, como você falou, o I, né, que seria o influenciador do DISC, mas que tem essa habilidade de enxergar de uma forma consultiva, não é aquele empurrar também, como, né, o comercial que a gente falou, tradicional, essa visão que a gente tem, mas sim de entender, falar, putz, para aquele cliente agora é hora da gente talvez oferecer aquela solução que vai fazer sentido para ele. Sim. De fato vai ajudar. Então o CS ele tem, acho que concordo com o que você falou dessa visão, e também essa possibilidade de ser um vendedor, né, de outras soluções. Até o CS ele tem algumas métricas ali, né, de upsell que ele tem que atingir, métrica de redução de churn, que é o churn? O churn é quantos clientes entraram e saíram da sua base ali. Então, você medir isso, você consegue ter um parâmetro ali de como está sendo o sucesso, né? Em um período de tempo. Você pega um período de 6 meses, por exemplo. Quantos clientes saíram da sua base nesses 6 meses? Ele tem essas métricas não só de relacionamento, mas
olhar para o NPS também, o NPS, a satisfação ali do seu cliente, né, que é aquela perguntinha-chave de 0 a 10, quanto que você indicaria a essa empresa para um amigo ou um familiar, né? Então, ele está sempre olhando para diversas métricas ali, ele tem as metas dele também. Como que uma empresa que deseja começar a estruturar esse modelo pode começar? Cara, eu acho que, assim, o primeiro passo é o conhecimento, né? Se você não sabe como fazer, você não vai conseguir aplicar. Então, estudar, entender como que é, tem muita coisa já pronta no mercado que você pode ver como outras pessoas fizeram, buscar isso e, lógico, que aplicar. Não adianta nada também só ter o conhecimento, né? Tem que colocar em prática. Pode ser, se for uma empresa pequena, pode ser o próprio dono ali que às vezes ele mesmo começar esse processo e conforme vai amadurecendo, ele vai colocando outras pessoas treinando embaixo dele, né? Então, eu acho que assim, para começar basta querer, né? E qual que é o tempo médio, mais ou menos, para implementar um processo como esse? Vai depender muito da dedicação ali que vai empregar dentro do objetivo ali, né? Mas eu acredito que se for dedicado ali em aplicar o processo, em cerca de uns 3 meses do processo rodando, você já começa a ver os primeiros resultados ali de um cliente outbound que nunca teve relação com a sua empresa, fechando ali, sem nem te conhecer direito, né? Então, esse que é a mágica, vamos dizer assim, dessa estrutura comercial que você pode fazer o outbound, porque você consegue parar de depender só da indicação ali, né? Então, tem o inbound também, que te ajuda muito também, né? Você consegue trazer os leads ali do marketing e eles se cruzam muito, né? O outbound e o inbound, porque muitas vezes vai ser a mesma pessoa que vai receber o lead do inbound e ela também vai estar prospectando o outbound. Então, e com tudo isso você consegue ter essas métricas para saber quanto você vai vender lá no final do mês. Legal. Então hoje, se você tem aí uma contabilidade, se você tem uma agência, você trabalha com TI, com vários contratos, né, trabalha com isso, eu sugiro você realmente, construção, até construção civil, eu sugiro bastante você cogitar aí, conhecer mais a fundo esse modelo que a gente está conversando aqui, porque realmente pode fazer diferença no seu negócio. Rafa, agora falando um pouco aqui sobre a questão, né, de empresariar como um todo, você também conhece bastante empresário, queria que você falasse o que você acredita ser a diferença entre os empresários felizes e os infelizes. Cara, eu acho que positividade e fé são coisas ali que vai te nortear, porque a vida do empresário é muito conturbada, né? Todo dia você está lidando com problema. E se você não tiver essa fé, essa resiliência de saber que isso faz parte do processo de evolução, muitas vezes você vai enxergar o lado negativo e isso vai te consumir, né? Então, acho que isso também vem muito do ambiente que você se insere, que você deseja se colocar, né? Se você está num ambiente que as pessoas estão sempre reclamando, sempre olhando para o lado negativo, a tendência é você fazer igual, né? Agora, se você vai para um ambiente de pessoas que estão buscando evolução, estão querendo evoluir, estão dedicadas nesse processo, olhando para o lado positivo, a tendência é você também acabar se influenciando um pouco com isso. Então, acho que isso ajuda muito ali. Dos empresários que você conviveu, o que você percebe que tem em comum nos empresários de sucesso? Assim? O que você notou? Eu acho que muito disso que eu falei, da fé, outra coisa que eu vejo muito, né, a disciplina ali de exercício físico, alimentação, cuidar da saúde. Então, o empresário que tá fazendo isso diariamente, né, não abre mão disso, eu vejo que são pessoas que geralmente chegam mais longe. Você pegar a lista da Forbes lá, os mais ricos do mundo, por exemplo, você vê que praticamente todos têm o hábito de fazer exercício físico, tem o hábito de leitura. Tem uma pesquisa que mostra que a média dos maiores CEOs dos Estados Unidos leem em média 4 livros por mês, né? Então, tem alguma coisa em comum aí, vamos olhar, o que é? Se a gente quer chegar lá, então vamos fazer igual, que provavelmente vai dar certo, né? Exato. Isso eu ia te pegar aqui, né? Você trouxe a turma do Jorge Paulo Lema, o Abílio Diniz, sempre fizeram esporte ao longo da vida deles, né? São empresários de referência no Brasil, sempre tiveram isso muito presente, né? De uma maneira, alguns esportes até exóticos, né? O pessoal da 3G fazia pesca, sei lá o quê, tinha umas coisas assim, velocidade. O Ike Batista também fazia isso, né? Embora tenha escorregado no meio do caminho, mas assim, são empresários que faz parte isso dessa rotina, né? E é muito louco porque nessa pergunta, quando eu faço,
ela é a terceira, quarta pessoa que fala a palavra disciplina na resposta disso aí. Então eu quero que vocês vejam que existe uma linha em comum ali entre os empresários profissionais, e essa palavra ela é muito poderosa nesse contexto, que é a disciplina. E para muito empresário que encara muito ao acaso as coisas, cada dia é um acaso muito louco, o sugerido ali é que a pessoa comece a tentar entender como que ela consegue, ainda que ela tenha um perfil tipológico, às vezes difícil, com rotina, com disciplina e tal, mas que faz a diferença, né? Ela construir esse hábito de ter... E o hábito seria que é no mesmo horário, né? Nossa, todo dia, 9... Não é isso. Mas que ela, de algum modo, tenha isso na agenda dela, né? Se é de noite, se é de dia, um dia de noite, às vezes é de dia, né? A leitura, ou a academia, ou fazer um correr, enfim. Mas isso realmente é uma coisa que eu percebo que a maioria dos empresários trazem essa palavra nessa pergunta. Eu queria saber o quanto que você acha que a disciplina, como dentro desse tema ainda, ela afeta. Por que a disciplina é importante dentro de um contexto empresarial para o empresário? A disciplina ela vai gerar os seus hábitos ali, né? Inclusive tem um livro muito legal, o Hábitos Atômicos, né? Que ele fala que normalmente a gente estabelece uma meta ali e foca muito na meta. Só que antes da meta você tem o seu sistema de crenças, que é quem você acredita ser. Depois você tem o seu sistema de hábitos, né? Os seus sistemas para fazer aquilo acontecer, que aí é onde eu acho que a disciplina entra muito forte, que eu vou na academia de segunda, quarta e sexta, vamos supor, né? E não abrir mão daquilo. E depois, sim, você tem a meta e o resultado. Então, normalmente as pessoas invertem, elas começam pela meta, depois vai para o sistema para os seus sistemas, né? Disciplina, hábitos, e por último, o quem eu sou, né? Quem que eu sou. Então, ele fala que é mais importante você primeiro mudar o seu sistema de crença. Então, não adianta você querer correr uma maratona se você não se enxerga como um atleta. Não adianta você querer emagrecer e se você acha que você é uma pessoa que sempre se alimentou mal. Então, muda primeiro sua crença, depois seu sistema de disciplina e hábitos, e para aí sim chegar na sua meta e no seu resultado, né? No Empresários Pro, uma das coisas que eu gosto de estruturar é que a primeira coisa que tem que pensar são essas questões pessoais que envolvem sua rotina e principalmente seu sistema de crenças. Você se colocar no papel de empresário. Essa semana eu mandei um áudio para uma pessoa, né, para uma pessoa que estava procurando pela consultoria, e eu comentei, falei, olha, eu preciso que isso seja prioridade para você, porque se você ainda está focado no atendimento que você precisa fazer, são coisas diferentes aqui. Você está olhando um olhar do técnico e o outro olhar do empresário. Eu preciso que agora, nessa fase, se você quer sair desse operacional, se você quer sair disso, algum espaço na sua agenda você vai ter para entender e se olhar como um empresário nesse todo. E sair desse técnico, né? E aí isso envolve o sistema de crenças. Você sair dessa crença de que você é o técnico e montar uma crença que agora você é um empresário, ou uma empresária, e com isso vem todo novo sistema de crenças. Até lembrei também, essa semana, conversando com uma amiga que ela começou a empreender há pouco tempo, tá indo super bem no ramo de pet e tal, e ela tava falando assim, mas eu não gosto desse negócio de gestão, que não sei o que, então eu falei, cara, e é uma amiga da faculdade, então eu falei assim, olha, você vai ter que fazer essa mudança de mentalidade rápido, porque você já tá com 5, 6 funcionários. Eu falei assim, você já tá fazendo gestão, querendo ou não. Então não você pode não gostar porque você tem milhões de crenças, mas reveja, porque uma hora ou outra você vai ter que cair nisso, não tem como, né? Que rituais que você tem, Rafa, de rotina, que você vê, de leitura ou de... Então hoje, que nem eu comentei, né, eu tô treinando para uma maratona, eu vou correr a meia maratona de São Paulo também em abril, então eu tenho ali uma planilha que eu sigo de treino, de corrida, então ali você tem que ter muita disciplina, porque na planilha você tem o ritmo que você tem que correr, o tempo que você tem que correr, ou a quilometragem, né, então você tem que ficar dentro daquele ritmo, às vezes vai ter um dia que você tá mais disposto e você consegue correr num ritmo melhor. Só que se você correr num ritmo melhor, sair dessa disciplina, perder o foco ali, no próximo treino, você vai estar quebrado, e aí você não vai aguentar. Então, exige uma disciplina muito legal ali por mais que eu possa, tudo. Eu tenho que ficar aqui dentro, porque senão amanhã, no dia de amanhã, eu vou estar quebrado e não vou honrar o treino aqui, né? Isso acaba segurando, porque até, fazendo uma analogia, né, muitos empresários, eles, quando estão com dinheiro a mais no caixa, quando tem alguma coisa, ele tem essa impulsividade natural, né, não, dá pra gente fazer, não, mas agora faz aí e tal.
E não, peraí, calma. Não é um jogo, até fazendo analogia com a maratona, não é uma corrida de 100 metros. Empreender é uma corrida de longo prazo. E aí você tem que entender que, cara, gerei caixa, eu vou dar uma segurada agora, e segurar essa impulsividade natural, né, do empresário. E quantos por cento você achava que da gestão ela é psicológica e quanto que ela é, de fato, técnicas de gestão e etc? Cara, eu acho que 100% psicológica. Assim, lógico que a técnica de gestão tem um percentual também ela importante, mas tudo começa na sua cabeça. Se você não tiver com a cabeça boa, não adianta você ter técnica, não adianta ter gestão, né? Essa é a parte que minha namorada vai ouvir, vai adorar, que ela é psicóloga, discípula de Freud, né? Então, é a parte que ela vai gostar do podcast. Mas tudo começa na sua cabeça, você entender quem você quais são os seus desejos ali, né, mais primitivos, e como que esses desejos se comunicam com a sua realidade, que às vezes você deseja uma coisa, na realidade é totalmente o oposto do que você quer, né? Exato. E aí você tem que lidar com esse conflito interno, que é onde entram ali os mecanismos de defesa do ego, tudo mais, né, para te proteger nessa ponte entre realidade e desejo, né? Então, inclusive, nas nossas mentorias, assim, a primeira coisa que, no módulo 1 ali que eu dou na mentoria, a última coisa são esses mecanismos de defesa, porque se você não compreender o básico dos seus mecanismos ali, né, ou como é que a gente vai se sabotando de muitas formas, ou que a gente não quer enxergar algumas coisas, e isso afeta diretamente no resultado, porque você fica batendo na parede, às vezes você fala assim, cara, você tá entendendo que não é o fulano, é você, ou que tal coisa não é assim, talvez seja você, e a pessoa, não, aí chega uma hora que, peraí, deixa eu pensar, deixa eu analisar aqui um momento, e aí, então, isso aí realmente se comunica bastante com a forma como a gente vai agindo, né. Eu também concordo que a carga é muito alta do psicológico, né, em relação a, à parte da técnica. E sobre investir, Rafa, em si mesmo, eu sei que você é uma pessoa que, né, não só em leitura, mas em bastante coisa, cursos, treinamentos. Qual que você vê que é a importância disso para o empresário? eu diria que não só para o empresário, mas para a nossa vida até. A gente investir em conhecimento, muitas vezes, que nem a gente está falando aqui de um pouquinho de psicologia, né, você começa a se entender mais e entender os outros. Então, isso vai servir para você lidar com as pessoas ao seu redor, sua família e consigo mesmo, né? E como empresário, também fundamental, fazendo um paralelo aqui, tem uma teoria que é o ciclo das organizações, né, do Ishak Adizes, e que ele fala que toda empresa que não está crescendo está morrendo. E eu vejo a nossa vida da mesma forma. Se você não está crescendo, se você não está evoluindo, de certa forma você está morrendo. Isso a gente vê muitas vezes, pessoa que se aposenta, para de fazer algumas coisas que faziam antigamente, de evoluir ali, e começa a ter alguns problemas de saúde, né? Exato. A pessoa vai ficando cada vez mais em casa, aí caminhava, aí machucou, não para de caminhar, aí fica em casa, ia para tal lugar, não vai mais, encontrar os amigos não encontra mais, e aí você vai só deteriorando, né? Até hoje você vê aí, né, as pessoas, elas trilham uma jornada ali, chegam na faculdade, né, fazem um curso superior muitas vezes, e acreditam que aquilo ali é o necessário para ela ir para o mercado de trabalho e viver o resto da vida dela. Só que muitas vezes essa faculdade está muito distante do mercado. E aí a pessoa chega lá, para de se desenvolver, acha que aquilo já é suficiente e vive aquela falsa estabilidade, vamos dizer. E aí chega muitas vezes no final ali da carreira, o mercado muda, essa pessoa ficou desatualizada do que ela sabia antes. Total, na maioria. E aí ela se vê num caminho ali sem muita perspectiva da vida dela, né, de aposentadoria, de curtir essa fase da vida, né, ela se vê num lugar que ela fica tentando uma recolocação no mercado, mas às vezes não está qualificada para atender porque viveu essa falsa estabilidade, né, de que, não, eu fiz faculdade, me formei, tenho um diploma, agora está tudo certo, né. Essa falsa estabilidade, muito bem colocado, que é uma ilusão, né. E você lê, Rafa? Leio. Eu lembro que eu fui na Microassist, vocês têm uma estante lá, né? E a galera pode ir lendo. Inclusive foi lá que eu roubei um livro lá. Mas como é que... Me fala um pouco me conta um livro que você vê que foi um divisor de águas para você, fez a diferença. Um livro
bem importante para mim, eu acho que foi a Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E sempre tive dificuldade ali de me relacionar, de me expor, falar em público, e esse livro me ajudou muito, acho que até me ajudou a chegar aqui hoje, né? Tá fazendo esse podcast, talvez se não fosse a leitura desse livro, não estaria aqui, tinha inventado uma desculpa, não sei, mas então acho que foi um certo divisor de águas ali. Eu vou indicar esse livro pro Cássio, que também ele tá nesse momento que ele enrola, para, não, eu vou lá no podcast e tal, acho que ele tá, né, deixa eu ver um antes, deixa eu assistir e tal. Ô, Cássio, fica a dica de leitura aí. E um outro livro também que me ajudou a estar aqui hoje, acho que é A Vantagem das Adversidades, né? Que ele fala muito de você sair da sua zona de conforto, que é assim que a gente evolui. Se a gente está ali na nossa estabilidade, na nossa zona de conforto, a gente não vai ter evolução. Como chama esse livro? As Vantagens da Adversidade. As Vantagens da Adversidade. Esse livro acho que eu já vi, é um livro que, eu vi inclusive o Marcelo Germano falando desse livro uma vez, né? Que fala da importância de ter diferentes tipos de pessoas na empresa, na corporação, é isso? Ele fala a história de um cego que ele escalou as maiores montanhas do mundo sendo cego. Então, esse cara, ele não nasceu cego, né, mas ele foi se tornando cego e ele viveu várias etapas ali onde os mecanismos de defesa dele tentavam proteger ele e ele entrava em negação. E ele tentava fugir disso. Mas a partir do momento que ele começou a dominar essa adversidade que ele tinha, que era a falta da visão, ele começou a conquistar as melhores coisas da vida dele. E aí o livro conta essa história, é ele junto com um outro pesquisador, que é o Paul Stoltz, que foi um cara que a vida inteira pesquisou ele mesmo, é esse livro que sobre a adversidade. Você falou Paul Stoltz, eu lembrei agora. E qual foi seu último grande aprendizado do mundo dos negócios? Sim, acho que a gente está todo dia aprendendo um pouquinho, né? Eu gosto de estar todo dia chegar no final do dia, olhar para trás, ver que aprendi alguma coisa. Mas se for para pontuar algum aprendizado assim, eu acho que é dar mais autonomia para as pessoas, deixar as pessoas mais livres para executar. Lógico que precisa treinar, qualificar, né? Mas dar mais autonomia, porque as pessoas querem se sentir parte de algo, elas querem se sentir realizadas, né? E quando você fica microgerenciando tudo, querendo tomar todas as decisões na sua empresa, as pessoas que estão ali, elas não se sentem tão importantes. Agora, quando você dá essa liberdade com responsabilidade para as pessoas e dá autonomia para elas te entregam coisas que às vezes nem você imaginava que elas iam fazer ali, né? E é melhor para elas, porque elas se sentem mais realizadas, é melhor para você, que fica menos sobrecarregado, né? Então, acho que é um ganha-ganha ali para todo mundo. Eu super concordo, e eu acho que a própria isso que o Rafael está falando é uma questão só, né, acho que da visão do Rafael, tem muitas pesquisas que comprovam isso que ele está falando, e o mundo vem se direcionando, principalmente no Vale do Silício, para um modelo de gestão ágil de trabalho, e gestão ágil ela parte desse pressuposto, que você tem as metas a serem alcançadas, o próprio modelo OKR, por exemplo. Eu tenho uma especialidade de planejamento, e aí eu gosto de estudar os modelos e tal, e o que me chamou muita atenção quando eu tive contato uns anos atrás com o OKR foi isso. Cara, e aí somado a uma frase do Steve Jobs que eu gosto, que é assim, eu contrato pessoas inteligentes e eficientes para elas me dizerem o que eu tenho que fazer. Eu sei onde eu quero chegar, mas o como elas têm que me dizer. Exatamente. E aí, somado a isso, o OKR, que vem dentro dessa mesma metodologia, né, que é uma desses modelos de gestão ágil, ela coloca assim, você precisa saber onde você quer chegar, né, coloque as metas para isso, o como, deixe as pessoas que são competentes para isso. Eu sei que você assistindo talvez empresário, você esteja falando que é muito fácil falar isso, mas na prática as pessoas não têm responsabilidade, que os colaboradores não são engajados, etc. Mas isso é uma responsabilidade sua que talvez o próprio empresário esteja falhando, né? Ou na contratação, ou no processo de criação de cultura, né? Que inclusive lá na Microassist conheço muito legal o processo de desenvolvimento de cultura. Poderia ser, o Rafael daria um podcast só sobre cultura, aqui, desenvolvimento de cultura empresarial. Mas entender que isso é uma responsabilidade do empresário e que se você não tem pessoas que você possa confiar e falar assim, olha, eu preciso chegar aqui, o como responsabilidade sua, é bom você rever seu time. Porque se seu time não tem a capacidade de pensar, criar, desenvolver para chegar num ponto e só você faz isso,
nunca você vai sair da operação. Nunca. Porque você o tempo inteiro tem que ficar microgerenciando como se fosse uma babá ali de o que fez. Não, isso aqui mexe aqui, ó, isso aqui naquela. É uma pessoa. E eu, na Apollo, né, quando eu fui para contratar o processo de gerência, é a mesma coisa. Eu falei, não dá para ser uma pessoa que eu tenho que ficar explicando tudo. Tem que ser aquele tipo de pessoa sagaz, que já tem o conhecimento da área técnico, né, mas que tem que saber se desenrolar. E é isso que muda. Então, começou onde? No processo de contratação. Então, não adianta você estar com o time errado agora e começar a reclamar. Você tem que rever. Ou algumas pessoas vão precisar sair, ou você vai ter que reeducar essas pessoas para, olha, vai ter que buscar informação. Hoje em dia, a coisa que mais tem é isso. Eu preciso chegar aqui. O como, fica à vontade. Então, eu concordo. Você usou duas palavras aí, como é que é? De responsabilidade, liberdade e responsabilidade. Né? Eu também acho que é um equilíbrio entre essas duas. Eu esqueci de te perguntar, a gente falou do livro, mas qual livro você recomenda para os empresários? Tem diversos livros muito bons, né? Mas acho que o Hábitos Atômicos é um livro muito legal para você rever ali seu sistema de hábitos, né? Conseguir colocar em prática seus objetivos na sua vida. É um livro que eu li recentemente. Mas se eu fosse citar aqui, tem vários, né? Tem o Jeito Disney de Encantar Clientes, que fala sobre muito na linha do CS, né? Do Customer Success. As vantagens da diversidade, que eu citei, Coragem de Ser Imperfeito, diversos livros aí muito legais. Legal. Para a gente finalizar, qual que é o recado que você deixa para os empresários? Aí, o que você gostaria que eles tivessem a compreensão, a sua visão? Então, um recado que eu deixaria parafraseando um pouquinho o Jorge Paulo Lemann aí, sonhe grande. Acho que tudo começa no tamanho do seu sonho. Tem muita gente que fala, né? Não adianta você sonhar, você tem que executar. Mas eu acho que se você não está sonhando grande, você também não vai ter a execução. Pequeno, né? Você está executando pequeno. A proporção, né? As suas ações são proporcionais ao tamanho do seu sonho. Então, acho que o primeiro passo é estar constantemente parando um tempinho ali para olhar para os seus sonhos, seus objetivos, e aí trazer um pouquinho para o curto prazo, né? Planejar e executar para chegar lá. E sair da zona de conforto. Que nem eu disse, provavelmente se fosse um tempo atrás eu não estaria aqui gravando esse podcast. Aqui eu estou totalmente desconfortável, mas sabendo que isso vai gerar uma evolução na minha comunicação. Estar confortável no desconfortável. Exatamente. Legal. E deixa seus contatos para o pessoal que quer conhecer um pouco melhor, Instagram, site. Então, pode seguir lá no MicroAssist, né, minha empresa. Tem o Instagram, MicroAssistBR. Meu contato é Rafael Vilela Cravo no Instagram. E tem o nosso site também, microassist.com.br. Legal. Vou ver se qualquer dia também eu converso com o William, sócio lá no MicroAssist, para estar aqui também. Quem sabe falando de cultura, né? É uma pauta muito boa. Rafa, gratidão, meu querido. Gratidão, Luiz. Até mais. Gratidão demais por ter aqui. Espero ter sido proveitoso para vocês aí, né? Falando sobre esse modelo 2.0, que não se encontra tanto conteúdo acessível sobre isso ainda, mas que já vem mudando muitos negócios e o Rafa pôde compartilhar com a gente aqui. Beleza? Gratidão, pessoal. Até mais. Valeu, meu querido. Valeu. Falou.